Olá! Vamos continuar pensando em interpolação polinomial. Então, nesse terceiro vídeo, a gente vai começar a se perguntar, tá bom, eu quero fazer um polinômio ser igual a uma função, como que é possível fazer isso? Né? Então, a primeira questão que a gente tem que se perguntar é o que quer dizer, né, um polinômio ser igual a uma função. Então, para a gente ter um exemplo bastante claro em mente, eu vou pegar algo que tem a ver com uma coisa que a gente já estudou, que é o método de Simpson. Né? O método de Simpson, a gente pegava 3 pontos num intervalo e passava uma parábola por esses 3 pontos. Passar uma parábola por esses 3 pontos é interpolar um polinômio de segundo grau. Né? Então, a gente tem a nossa função f, a gente tem nossos 3 pontos, que aqui eu vou chamar de x1, x2, x3. Não é exatamente a mesma notação quando a gente faz integração, porque se fosse integração, o x2, na verdade, é o ponto médio do intervalo, né? E porque seria x1, ponto médio, x2. Mas aqui, como a gente está fazendo interpolação, a gente só está olhando para um intervalo, a gente vai manter essa notação x1, x2, x3 mesmo. E a gente tem 3 valores para a nossa função, né? Que são y1, y2, y3. E a gente quer passar um polinômio de segundo grau, certo? E eu vou chamar o nosso polinômio de segundo grau aqui de p, né? P de x. Tal que p de xi igual a yi, certo? Para i igual a 1, 2 e 3. Então, e se você gosta de Python, você também pode chamar de 0, 1 e 2. Talvez até seja melhor, porque o grau do polinômio vai ser 2 e não 3. Mas a gente não vai ficar discutindo muito isso. O problema é, eu quero achar um polinômio de segundo grau com p de x igual a y. E a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que quer dizer um polinômio p de x de segundo grau. Então, e acho que todo mundo está tranquilo, né? Com um polinômio de segundo grau, ele é dado por uma expressão ax2 mais bx mais c. Eu vou botar ABC maiúsculo aqui para separar um pouco do x, certo? E queria começar chamando a atenção que o problema de achar o polinômio não é um problema de achar x. O problema de achar o polinômio é achar A, B e C, certo? O x são todos os x. Um polinômio ele tem para todo x, certo? Então, uma vez que a gente sabe que o problema é achar um polinômio com p de xi igual a yi, né? E não custa nada dizer, isso quer dizer que o p de xi igual a f de xi, certo? Quer dizer que o polinômio é igual à função no ponto xi, né? Por isso que essa é a interpolação. O polinômio é igual à função. A próxima questão é o que essas equações aqui, a gente tem 3 equações aqui, certo? Tem p de x igual a yi, tem 3 i's, então essas são 3 equações. Será que 3 equações, a gente tem 3 incógnitas, será que dá para resolver, certo? Então, próximo passo, natural, é escrever o sistema de equações. Então, o nosso sistema é p de x1 igual a y1, p de x2 igual a y2 e p de x3 igual a y3. Bom, se você olhar só para isso não parece muito interessante, mas interessante é você expandir quem é p de x1, p de x2, p de x3. Eu vou expandir aqui do outro lado. Então, isso dá a x1 ao quadrado mais bx1 mais c. Esse aqui dá a x2 ao quadrado mais bx2 mais c. Esse aqui dá a x3 ao quadrado mais bx3 mais c. E aí, de novo, a gente tem um sistema, certo? Um sistema é só uma quantidade grande de equações, né? Isso aqui, grande, 3, e algumas incógnitas. E, de novo, né, quero lembrar que as incógnitas aqui são A, B e C, não são o x e o y. O x e o y são dados, são os nossos nós de interpolação, certo? Os pontos x, y, para ir 1, 2 e 3, são os nossos nós de interpolação. Esse nome de nós vai ficar mais claro quando a gente chegar no vídeo 5, ou talvez mais ainda no vídeo 6, quando a gente vir a cara de alguns outros polinômios. Por enquanto, a gente vai ficar só com a nomenclatura.
E a próxima questão, natural, é, muito bem, como que esse sistema dá para a gente A, B e C, certo? As nossas incógnitas são A, B e C, porque o polinômio é desconhecido, a gente tem que achar os coeficientes do polinômio. E aí, se vocês fizerem um certo esforço, vocês podem perceber que isso daqui é um sistema, né? Y1, Y2, Y3, igual. As nossas incógnitas são A, B e C. Perceba que A, B e C aparecem separados, né? Não aparece A multiplicando B, e aparecem de forma linear. Então, na verdade, dá para escrever isso aqui como um sistema que multiplica um vetor de incógnitas A, B e C, e os coeficientes da matriz são x1 ao quadrado, x1 e 1. Né? Esse 1 talvez seja a parte mais difícil disso daqui. Depois, a gente tem x2 ao quadrado, x2, 1. E, por fim, x3 ao quadrado, x3, 1. Então, se vocês virem, o que é interessante é que a gente tem um certo vetor y igual a uma certa matriz que depende do nosso vetor x. É uma matriz meio complicadinha, mas é uma matriz quadrada. E aqui a gente tem o nosso vetor dos coeficientes. E aí você, né, que está fazendo álgebra linear, que já fez álgebra linear, ou que já viu alguma vez um sistema de equações, você diz, poxa, eu tenho um vetor, eu tenho uma matriz quadrada, eu tenho os coeficientes, só resolver o sistema, um sistema linear. Bom, você tem que poder resolver o sistema. Então, a próxima pergunta é, será que esse sistema sempre tem solução? Certo? E se ele sempre tiver solução, será que ela é única? Eu vou deixar essas questões mais ou menos em suspenso. A gente vai voltar a elas mais tarde. Mas, por enquanto, eu quero falar sobre essa matriz. Porque essa matriz é uma matriz super famosa. Então, primeira coisa, né, não custa nada dar o nome dela. Ela é conhecida como matriz. Né, essa nossa matriz M de X aqui é uma matriz dita de Vandermonde. E ela tem essa construção especial com essas potências. E não é especial de Vandermonde a 3×3. O que eu gostaria que vocês se convencessem é que se a gente tiver mais nós de interpolação, então se você tiver os nós x, y, y, com i de 1 até n, certo? Você vai ter uma matriz que vai ter x1 elevado a n menos 1, x1 elevado a n menos 2, pontinhos, x1 ao quadrado, x1, 1. Depois vai ter a mesma coisa com x2 elevado a n menos 1, x2 elevado a n menos 2, x2 ao quadrado, x2, 1. E por aí vai, até a gente chegar no xn elevado a n menos 1, xn elevado a n menos 2, xn ao quadrado, xn, 1. Vocês podem ver que isso aqui vai fazer de fato uma matriz quadrada, né? Não custa nada lembrar que 1, né, é a mesma coisa que x1 elevado a 0, certo? E que esse daqui é xn elevado a 0, então tá tudo certo, você tem n linhas e n colunas. E essa é a matriz de Vandermonde com nzão pontos xi. E o que é interessante é que essa matriz só depende dos nós de interpolação, né? Ela não depende do y. O y é só o lado direito desse seu sistema. Então, tem uma separação muito interessante entre o valor da sua função e a matriz, digamos assim, de Vandermonde, a matriz do sistema, a matriz de interpolação. Então, isso dá para a gente uma ideia de que ter solução ou não ter solução, muitas vezes, na maior parte das vezes, depende mais da matriz do que do lado direito. É claro que se a sua matriz for inversível, né, sempre tem solução única, como uma matriz quadrada. Então, se a gente tiver que essas matrizes são inversíveis, você não precisa se preocupar com y, sempre tem solução. Claro que se essa sua matriz não for inversível, está acontecendo alguma coisa. E aí a gente vai ver quando que essa matriz não é inversível. Tá? Mas, na maior parte das vezes, essa matriz vai ser inversível e a gente vai ter uma única solução do nosso problema. Certo?
E aí, uma última consideração para a gente pensar, né? Que é, eu não vou falar muito, mas a gente gostaria de pensar sobre o erro, certo? E o erro de interpolação é mais complicado de estimar que o erro de integração, então a gente não vai entrar muito nesses detalhes agora, mas acho que da mesma forma que a gente estava fazendo com a integração, vale a pena a gente manter uma certa intuição de que quanto mais pontos a gente tiver, a gente vai ter mais informação e, de certa forma, a gente vai poder acertar mais derivadas. Certo? Da mesma forma que quando a gente fazia integração, a gente usava mais pontos no intervalo para cortar algumas derivadas na integral, certo? A gente tinha integral de f de t dt de menos meio a meio, que era o nosso intervalo padrão, que dava f de 0 mais f2' de 0 sobre 2 vezes 1 meio ao cubo vezes 2, mais etc, certo? E a gente usava os pontos f de 0, f de meio, f de menos meio, e por aí vai, para cancelar alguns termos e acertar essas derivadas. Da mesma forma, se a gente tiver mais pontos com a interpolação, a gente acerta mais derivadas da função no intervalo, e aí se a gente acerta mais derivadas, o erro deveria ficar menor. Isso é uma consideração que muitas vezes é verdade, mas não sempre. E no próximo vídeo, né, quando a gente for fazer a interpolação com muito mais pontos do que 5 ou 6, como a gente fez no vídeo passado, a gente vai ver como que essa interpolação acontece. E só para fechar, se você olhar para essa fórmula aqui, não é muito difícil transformar essa fórmula num código de interpolação de Lagrange, que pega os pontos x e y, monta a matriz de interpolação e resolve o sistema. Claro que a parte de resolver o sistema é um mundo em si. Por enquanto, a gente pode ficar basicamente no NP Linaug Solve, que resolve um sistema, né, com uma matriz e com y para calcular o nosso vetor. A gente, no último bloco, a gente vai ver como que esse solve pode ser implementado, mas por enquanto vocês podem ficar com o NP Linaug Solve. Então, não é difícil achar os coeficientes, certo? Uma vez que você entendeu que o problema de interpolação, no fundo, dá um sistema, e um sistema que é, e isso é muito importante, é um sistema linear, certo? Por mais que tenha umas potências do x aqui, e por mais que a matriz de Vandermonde, quando você tiver mais números, vai ter mais potências, as incógnitas aparecem de forma linear. E essa é uma das chaves da interpolação ser algo que é tão bom e tão útil de usar, certo? E a gente vai ver essa interpolação e a relação dela com álgebra linear ao longo desse terceiro bloco. Então, a gente se vê daqui a pouco para fazer mais algumas demonstrações e depois a gente vai começar a investigar mais pontos em que a álgebra linear encosta nesses nossos problemas de cálculo numérico. É isso. Até lá.